Queridos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um vídeo do canal. Agora estaremos falando acerca da lição da Revista CPAD número 10, com o tema Quando os pais sepultam seus filhos. Tema difícil, um tema complicado, mas nós vamos estar tratando nessa aula de hoje, nesse vídeo, falando um pouquinho sobre essa história, que vai narrar a história da vida de Jó e todo o seu contexto de filhos, enfermidade, toda a sua luta, toda a tragédia que culminou com um final feliz, com a vitória, com a restituição, com a restauração dos bens e dos valores, e mostrando para o diabo, mostrando para a sociedade, essa sociedade caída, essa sociedade corrupta, que é possível ser, sim, servo de Deus, fiel a Deus mesmo diante das calamidades. Bom, o texto áureo está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, mostrando que a luta faz parte, as provações, as guerras, elas fazem parte da vida do servo de Deus, da vida da serva de Deus, dos servos genuínos do Senhor, mas isso não é suficiente e também não é motivo para que os mesmos venham a se dar por vencidos, a jogar a toalha e se entregar a uma vida de sofrimento, uma vida de murmúrio, de depressão por causa das dores. Nós vamos aprender com a vida de Jó, com a história de Jó, que é possível vencer. E mesmo diante de daquela famosa pergunta, o porquê que os servos do Senhor sofrem, nós vamos ver na história de Jó, que mesmo diante de tanto sofrimento, na qual tudo indicava, tudo diria para ele perder, para ele abandonar, para ele largar, para ele amaldiçoar Deus, para ele virar as costas para Deus, mas isso mostrou que isso não foi suficiente para que Jó viesse a ter e demonstrar na sua vida uma retidão diante do Senhor que ficou eternizado, que até hoje é mencionado nas histórias de pais para filhos, é contado a história de Jó, aquele que foi perseverante até o fim. Bem, a lição bíblica está, o texto bíblico está no livro de Jó, capítulo 1, o verso 13 ao 16 e ao 19. O verso 13, depois o 16 ao 19, que diz o seguinte: então sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu filho primogênito, em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para lhe trazer a nova. Perceba que o texto que foi lido já mostra ali um cenário de destruição, de percas em cadeia. Vai mostrar que a história de Jó vai mudar de panos de fundo, assim, em frações de minutos, aquilo que era uma vida tranquila, uma casa abençoada e uma vida tranquilamente próspera estava se tornando uma situação de caos, de calamidades, e a cada notícia que chegava aumentava mais o desespero do casal, o desespero daquela família, daquele homem, daquela mulher.
que havera constituído um patrimônio e tinham seus filhos como o maior patrimônio, e agora estão vendo, além do seu patrimônio físico, seu patrimônio financeiro, ruir, ser destruído, ser tomado, ser devastado, ainda percebe que os seus filhos não ficaram de fora, e agora eles têm a notícia de que seus 10 filhos estão mortos por causa de uma destruição que aconteceu na casa de um dos seus filhos, na qual onde eles festejaram. Bom, a introdução vai falar acerca do patriarca Jó, e vai dizer que ele era um homem próspero, como eu falei, e tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nessa lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó, como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana, e ao mesmo tempo como podemos encarar na Bíblia a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Bom, a gente percebe então que o tema na qual o comentarista está trazendo para os nossos dias hoje, com base na lição que está falando acerca da vida de Jó, está levando para o lado da questão dos pais sepultarem os filhos. Então é importante a gente saber que nesse contexto na qual o Jó ele vai ser inserido, a gente precisa entender que vai ter a história ali vai se gerar pelo simples fato do diabo, o adversário, ir até onde Deus estava e levar ali um questionamento acerca do teu servo. Mas se você observar, você vai ver que quem inicia a conversa, quem abre o diálogo com Satanás é o próprio Senhor. Quando a gente vai aqui no capítulo 1, e ainda no versículo 6, a Bíblia vai dizer que vindo um dia que os filhos de Deus viam apresentar-se perante o Senhor, também veio Satanás entre eles. Então, versículo 7, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear pela terra. E disse o Senhor, verso 8, a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então perceba que quando Deus pergunta de onde vem, ele fala: eu venho de rodear e passear pela terra, e essa palavra passear tem uma conotação de caminhar observando. Então Satanás estava observando os moradores da terra. Deus faz questão de mostrar, Deus faz questão de apresentar a Satanás o teu servo, ali no caso, o teu campeão, aquele que era aquele que poderia ter condições de combater, de resistir a Satanás. Deus vai criar um sistema de mostrar ao diabo quem era o teu servo. Tem visto o meu servo Jó? Tem contemplado o meu servo? Já que você está observando bem aí, passeando pela terra, observando as coisas, o que tem acontecido, você tem observado que eu tenho um servo íntegro, reto, que me teme, que é fiel e que não se aparta do mal? Perceba que o próprio Deus bota a lenha na fogueira. Há momentos que na minha e na tua vida nós precisamos tomar cuidado, porque não pode estar acontecendo que num momento desse Deus pode estar nos apresentando diante do inimigo. Tem visto o meu servo, tem visto a minha serva, reto, íntegro, justo, que me teme e se aparta do mal. E se nós não tivermos essa bagagem espiritual, essas características morais de caráter e integridade, e vencermos a luta, porque Deus está confiando e está apostando em mim e você, e naquele momento que Deus está nos colocando à disposição para sermos, por mais que o nome vai dizer sermos afligidos, mas é porque Deus ele tem confiança que eu e você podemos passar por essa prova. Se nós não
formos fiéis e nós não conseguimos, tiver aí uma estrutura para aguentar, a gente pode estar fazendo Deus perder uma batalha para o diabo, perder uma batalha no contexto de que o seu representante aqui na terra não foi digno, o seu campeão aqui na terra não foi digno de vencer. Percebe que nós falamos na lição passada acerca de Davi, e Davi estava convicto que venceria aquele gigante. O campeão do inferno era Golias, mas o campeão de Deus foi lá e botou para quebrar e venceu o gigante. E assim somos eu e você. A história de Jó vai nos mostrar que tem muitas das vezes que as lutas, as adversidades que sobrevêm sobre a minha e a tua vida, pode ser Deus permitindo. E muitas vezes Deus criando um cenário para que Satanás seja envergonhado e que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Bom, o primeiro tópico vai falar sobre a família de Jó, e o subtópico 1 vai falar quem era Jó. Bem, o patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu em uma vida anterior de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 a 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior do que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca Jó. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Como eu falei anteriormente, o próprio Deus evidenciou, o próprio Deus mostrou as características do seu servo para com o diabo, e o Senhor ele vai fazer questão de mostrar que Jó ele tinha virtudes, ele tinha caráter. É bem verdade que o diabo ele vai fazer questão de tentar desmontar esta informação e vai querer dizer que o Jó só adorava a Deus porque Deus o havia abençoado em tudo, que Deus cercava ali a casa de Jó, os teus filhos eram protegidos, os teus bens, e se Deus permitisse que tudo isso fosse tocado, ele blasfemaria. Então, o primeiro ataque ali que o diabo faz, ainda em domínios celestiais, ainda em domínios espirituais, é da integridade de Jó. O Satanás vai questionar a veracidade, ou seja, o Jó vai questionar diante de Deus que aquilo que Deus está falando, Deus está testemunhando de Jó, por mais que fosse verdade, era pelo fato de que o Jó era em tudo abençoado, e que se Deus uma vez permitisse que tocasse nos seus bens, na sua herança, nas suas finanças, facilmente o Jó mudaria de lado e deixaria de ser esse homem reto, sincero, íntegro e temente a Deus, e viria a ser um blasfemo, uma pessoa amargurada, murmuradora, uma pessoa de semblante decaído, uma pessoa tribulada de espírito. Assim como nós vemos a história da Noemi, que quando perdeu os seus filhos, perdeu o seu marido, ela chegou a dizer: não me chamem mais Noemi, porque o Senhor tem me afligido, agora me chame Mara. Perceba que ela vai julgar que o que tem acontecido na vida dela, o que tinha acontecido na vida dela, era por causa que Deus estava a punindo, Deus estava a castigando, e por isso ela levantou um luto eterno, e a ponto de querer mudar o seu nome, dizer: não me chamo mais Noemi, agora me chamo Mara. E a palavra Mara vem de amargura, vem de murmuração, e tem muita gente hoje deixando de ser adorador, deixando de ser reto, íntegro e temente a Deus, para ser uma pessoa amargurada e murmuradora. Que Deus nos livre, que nós devemos aprender com Jó a sermos fiéis até o fim. Bom, agora o subtópico 2 vai falar acerca da mulher de Jó. Interessante que não, como o texto vai falar aqui, não tem muita coisa a se falar da mulher de Jó, a não ser aquilo que o texto mesmo já diz. E essa mulher, a gente precisa deixar bem claro que, por mais que muita gente critica, bombardeia a mulher de Jó, ela sofreu as mesmas percas que o Jó. Ela sofreu a mesma
a mesma perca dos filhos que morreram, os bens era do casal, ou seja, a mulher também foi participante das bênçãos, e por mais que o Jó vai questionar isso com ela, mesmo ela murmurando, ela foi participante também nas percas, ela perdeu o gado, né, perdeu patrimônios ali, perdeu servos, servas, e isso fez com que ela estivesse num estado de estresse, numa vida amargurada, e a gente precisa ressaltar que ela ficou até o fim. Nos dias atuais, quem sabe, muitas mulheres que estão aí, de repente, até julgando a personalidade e a postura da mulher de Jó, por muito menos já tinha ido embora, por muito menos já tinha abandonado o seu esposo. Então a gente precisa entender que essa mulher, ela passou por um estresse mental assustador, ela esteve num estado de delírio tão grande a ponto que o seu marido dizia: tu falas como uma louca. O Jó não vai amaldiçoar a esposa, o Jó não vai recriminar, não vai xingar, não vai brigar quando ela fala para ele amaldiçoar o Deus e morrer. Ele fala: como uma louca fala tu. Você, o bem de Deus você aceitou, agora o mal você não quer aceitar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver que essa história da mulher de Jó tem uma questão de luta, de sofrimento, tem, mas a gente vê que ela ficou com ele até o fim, ela perseverou. Inclusive Deus vai mudar o cenário. Quando Deus muda a história de Jó, quando Deus restaura a vida de Jó na tua completude, ou seja, em todos os fatores, né, dando-lhe porção dobrada de tudo, a sua esposa ele não mudou, a tua esposa ele não trocou, ele deu o dobro de filhos, né, restituiu os filhos que ele havia perdido, teve mais filhos, mas da mesma esposa, da mesma mulher. É importante a gente entender dessas coisas. E o subtópico 3 vai falar dos filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muitas comidas e bebidas. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para com o bem-estar espiritual de seus filhos. Bom, aqui no caso dos filhos de Jó, a gente já tem aqui algumas dúvidas acerca dessa disposição no caráter dos filhos. A gente vê que eram meninos que tinham suas casas, e eles costumavam fazer essa rotina de banquetear-se, cada dia na casa de um. Festa, bebida, comida, com muita regalia, não tinham ali uma vida dessa cultura do pai. Perceba que o pai tinha uma cultura, ele tinha um culto, ele tinha um devocional, ele tinha, como a introdução aqui mostra, que ele viveu nessa época patriarcal, né? Logo depois do dilúvio, ele tinha esse contato com o holocausto, com o sacrifício, como Noé fez, como Abraão fez, e ele mantinha esse culto particular a Deus. Porém, os filhos não. Você vai ver os filhos na casa dos irmãos, você não vai ver os filhos na casa do pai. Diferente de Davi, como nós vimos na lição passada, que eles estavam ali entre a casa deles, mas o pai não tinha muito interesse. Você vai ver que o pai, aqui no caso o Jó, ele tem um interesse de orar, de interceder para com os seus filhos. Entretanto, os filhos não tinham esse interesse, essa inclinação para com a cultura religiosa espiritual do seu pai. Não havia ainda Israel, não havia lei, não havia esta aproximação cultural religiosa. Entretanto, o patriarca Jó, ele tinha esse devocional, essa cultura, esse culto particular para com Deus, de oferecer sacrifícios, e ele oferecia sacrifícios para os seus filhos, para Deus, pelos seus filhos. Porém, a gente vai ver que os filhos viviam ali naquela regalia das festas, das festanças, e muito pouco ligava para com as coisas de Deus, para com a vontade de Deus, para com as necessidades de um culto racional a Deus. Nesse cenário, a gente entende, até mesmo pela oração
oração de Jó, que os filhos dele não era muito boa coisa não, os filhos dele não prestavam muito não. Quando a gente vai aqui para o texto, no versículo 4 e 5, a gente vai ver o seguinte, ó, iam os seus filhos e faziam banquetes em casa, cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com ele. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Então perceba que quem fazia o papel ali de estar orando, intercedendo, buscando, consagrando, você vê que ele levantar de madrugada, oferecer holocaustos segundo o número de todos eles, ou seja, para cada filho um holocausto, para cada filho ele fazia um culto, levantar de madrugada e fazia, enquanto os filhos estavam se regalando ali, na bebida, nas festas, nas farras, o pai estava pagando o preço nas madrugadas, pagando o preço de oração, pagando o preço de súplica, fazendo holocausto, fazendo sacrifício pelos filhos. Aí a gente já abre um parênteses para entender que mesmo nós orando, buscando, clamando pelos nossos filhos, pode acontecer que em algum momento uma tragédia venha acontecer, né? O Jó insistiu, o Jó tinha esse culto diário, o Jó tinha essa devocional, o Jó tinha essa prática de adorar, de cultuar a Deus, de oferecer sacrifício por si e pelos seus filhos, orando de madrugada por cada um deles, porém isso não foi suficiente para impedir que num dado momento o diabo, o inimigo, tocasse na sua família, nos seus filhos, e de uma só vez ali, como se fosse numa tacada só, foram todos os filhos de Jó mortos. E o texto vai dizer aqui, ó, porque dizia, o versículo 5, ó, porque dizia Jó, olha só, o Jó fazia esse ciclo de sacrifício, de holocausto, de oferta, de oração, pagando esse preço, porque ele tinha um pensamento. Ele vai dizer, porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, Jó, se você observar, vamos aqui contextualizar essa informação aqui, do versículo 5. Se você tem um filho que é servo de Deus, um filho que é crente, você vai orar pelos seus filhos, você vai orar como? Senhor, continua abençoando, continua fortalecendo, continua dando força, continua dando vitória. Agora, quando você ora com um filho que não é crente, um filho que é meio mundano, meio secular, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Meu Pai, perdoa ele, perdoa ela. Lava a boca dele com teu sangue, lava a boca dela com teu sangue, dá livramento, dá o escape, tira ele da vida dessas amizades, tira ele desse convívio, desses locais. Então a gente percebe, com base na nossa própria oração, que a gente faz pelas pessoas, quando é servo de Deus, Senhor, dá vitória. Continua abençoando tua serva, continua abençoando teu filho, Deus vai dando graça, Deus continua usando. E quando a pessoa não é crente, quando a gente ora por um parente que não é Senhor, salva fulano, Senhor, tem misericórdia, Senhor, porventura se pecar, Senhor, perdoa, Senhor, não haja, Senhor, no furor da tua ira, mas que a sua longanimidade, Senhor, vai atuando, vai entrando na frente, a sua bondade, vai dando perdão, vai trazendo livramento, vai trazendo escape, vai fazendo com que ele venha se arrepender. Perceba que a oração de Jó era mais ou menos assim. O Jó orava porque ele dizia, não, vai que pecou, vai blasfemar, não, meu filho blasfemou, Senhor, estou oferecendo aqui o holocausto, sacrifício, perdoa. Então ele sabia que pela oração a gente vê que o fim não presta. Pela oração a gente já sabe que a pessoa que está sendo ali a intercedida não prestava. Então já dá para entender que por mais que os filhos dele não prestavam, o pai estava orando sempre. Só que a Bíblia diz que Deus blindava, Deus cercava a casa de Jó e Deus protegia, e o próprio diabo ele vai falar isso, vai jogar isso na face de Deus. Ele vai dizer, olha, porventura tu não cerca com a sebe tudo que ele tem, a sua casa, os seus filhos, o seu gado, as suas riquezas, os seus servos. Então você vê que o diabo sabia que
tudo que Jó tinha estava blindado, estava cercado por causa das suas inúmeras ofertas, seus inúmeros sacrifícios, e isso fez com que o diabo criasse ali uma estratégia para desqualificar, ou seja, desconstruir todo esta vida que o Jó tinha com Deus, para ter acesso, para tentar destruir, para tentar minar, para tentar acabar com aquele que era o motivo da alegria de Deus, e era aquele pela qual o próprio Deus botava diante do diabo e falava: conhece, tem visto o meu servo Jó? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Bom, o subtópico 2 vai falar o seguinte: lidando com a morte dentro da família. Primeiro subtópico: Jó e a sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam um momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte o surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer. Bem, a gente precisa entender que foram uma cadência de informações, e cada momento ali havia uma notícia. A primeira notícia a gente vai ver que os bois ali foram 1.000 bois, 500 jumentos foram roubados. Isso já mexeu com a estrutura psicológica de Jó. Mas a gente sabe que o que é financeiro, o que é físico ali, o que é de objeto, a gente constrói, compra de novo, reconstrói. Quando o carro é roubado, quando a casa é furtada, a gente já fica pensando na vida. Houve alguma perca, houve alguma morte, houve algum acidente, tem alguém ferido, não tem? Então a gente constrói, a gente compra de novo. E as calamidades foram acontecendo em cadência. A segunda notícia já vem o que? 7.000 ovelhas, né, foram mortas, né, e os servos dele também foram mortos. E a terceira notícia, você vai ver que 3.000 camelos foram tomados. Meu Deus, então a gente percebe aí que já vai toda a sua questão financeira tá ruindo. Ele não perde tudo, ele não fica 100% pobre. A gente precisa ressaltar isso daí, né? A quarta má notícia vai dizer que os filhos morrem. Quando a gente olha o contexto da herança, do patrimônio de Jó, a gente precisa entender que há uma supervalorização, que Jó ficou pobre. O Jó não ficou pobre. Gente, vamos observar que hoje o patrimônio ele se constitui no terreno. O Jó tinha uma grande propriedade, ele era um proprietário de terras, e nessas terras ele tinha o quê? Os seus gados, os seus servos, os seus animais. Perceba que a casa que caiu, que foi destruída pelo vendaval, foi a casa do filho primogênito. Ou seja, no mínimo ali, os 10 filhos morreram, tinham 9 casas de pé, mais a casa do Jó. Alguns servos vinham contar a notícia da sua morte. Então não foram todos os servos que morreram. Os filhos de Jó, o seu gado, o seu rebanho morreu, mas todo o seu território, todo o seu terreno, todas as outras casas ficaram de pé. Então será que a Jó perdeu tudo necessariamente? Não. Lógico que os principais valores aqui, porque na cultura judaica, hebraica, antiga, né, do Oriente Antigo, eles calculavam a prosperidade com base na quantidade de animais. Você vai ver que Abraão ele tinha muito gado, então a Bíblia coloca ele como abastado, como financeiramente rico. O próprio Ló também tinha gado, né? E a gente vê esses homens que era contabilizado pela quantidade de que ele tinha de rebanho, de servos e servas. Porém, a palavra que a gente entende como seria a prosperidade no hebraico, está contada para aquele que conhece e sabe a vontade de Deus e consegue agradar a Deus e tem uma vida de retidão. O Jó, ele era mais próspero porque ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, do que pela sua riqueza financeira. Tanto é que isso fica notabilizado no seu livro, que ele continua ali. A própria mulher vai dizer: mantém ainda a sua integridade. Ou seja, ele continuou sem pecar, continuou próspero, porque a prosperidade está em fazer o que é certo.
em fazer aquilo que agrada a Deus, e não na riqueza em si. Tanto é que Jesus vai dizer, onde tiver a tua riqueza, lá estará o teu coração. Se a gente, o servo de Deus, tiver com a riqueza voltada para as coisas de Deus, o nosso coração vai estar cheio daquilo que é bom. Então a gente vai observar que os filhos morrem, né? E nesse contexto que os filhos morrem, a, a, a história muda, porque aí ele vai entrar num sistema de pranto, de luto, e esse luto ele é terrível, porque ele vai causar ali uma, uma, uma cerimônia, né, de raspar a cabeça, de tirar aquelas vestes, se lutar, jogar cinza sobre a cabeça, tem todo um aparato. E o Jó, ele vai ele vai demonstrar uma resposta em 5 atos, né? Isso está lá no livro, no capítulo 1, versículo 20 a 22, vai dizer o seguinte, ó, então se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou por terra, e adorou. Parece pouca coisa, mas esses 5 atos de Jó vai mostrar, vai nos dar uma informação, um cenário que vai nos chamar a atenção. Primeiro, que o Jó, ele vai se levantar, né? É a palavra hebraica para levantar ali é cum. Cum significa levantar, erguer, permanecer de pé, ficar de pé, pôr-se de pé. Bem, para início de conversa, a gente precisa entender que a primeira atitude de Jó em meio à calamidade, né, que caiu sobre a sua vida, sobre a sua casa, e como nós vimos anteriormente, era o princípio de uma conversa de Deus e o diabo tentar e provar para Deus que o Jó não era isso tudo, e Deus falando, pode sentar bomba nele, porque ele é um meu servo e eu confio nele. Então a primeira atitude de Jó, entre tudo que aconteceu, foi ficar de pé. E eu acho lindo, porque ele, para adorar a Deus, ele precisou ficar de pé. Tem muita gente que quer adorar, mas quer adorar caído, quer adorar prostrado. Então o Jó, ele me mostra, para mim e para você, que a atitude do servo que quer adorar ao Senhor está de pé. Existe hoje uma geração de pessoas que estão se autoproclamando adoradores, mas estão caídos, prostrados, estão em pecado, não conseguem ter uma vida de santidade, não conseguem se levantar. É interessante que Jeremias, quando ele recebe a mensagem de Deus para ir à casa do oleiro, quando chega lá no capítulo 18 de Jeremias, no verso 2, a mensagem de Deus para com Jeremias é a seguinte, ó, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei, ouvir as minhas palavras. Perceba que para Jeremias descer, ele tinha que primeiro estar de pé. Tem muita gente que quer descer, mas não quer ficar de pé. Não tem condição de descer na presença de Deus sem primeiro se colocar de pé. Para ouvir as palavras de Deus, tem que descer, e para descer tem que estar de pé. Então ele vai se pôr de pé, porque até para descer tem que estar de pé. Tem muita gente caída que não consegue se pôr na posição de adorador, porque o seu estado moral está como aquele que está caído. Jó me ensina que para adorar ele precisa primeiro se pôr de pé. Bem, depois ele vai rasgar as suas vestes, e essa cerimônia aponta para o enlutar, né? Não a questão da revolta, mas a questão do sentimento de mostrar que ele está com a sua alma rasgada. Perceba que dependendo da situação, não dá para ir lutar. Quem viu algumas matérias anteriores, quando nós falamos acerca do Sansão, não podia passar perto de defunto, perdia o voto, quebrava o voto nazereado. Lá em Números, número 6, vai dizer que se o candidato ao nazereado, ele não podia ir em velório, ele não podia tocar em defunto, ele não podia passar perto de defunto, nem que fosse a sua mãe ou seu pai, ou quem for um parente, ele não podia enlutar, porque se ele entrasse em luto, se aproximasse do cadáver, ele tinha que rapar a cabeça e tinha que
começar do zero, um novo nazireado. E para quem não lembra também, a gente lembra da história ali de Arão, que quando seus filhos Nadab e Abiú morreram, eles, o Arão foi impedido por Deus de celebrar o seu luto. Perceba que o luto consistia em rasgar as vestes. Só que nós temos um problema. Arão era o sumo sacerdote. E rasgar as vestes de um sacerdote era encerrar um ciclo de ministério. Então, quando Deus chega para Arão e fala, não faz luto, porque se ele rasgasse a estola sacerdotal, o ministério estava encerrado. O ministério estava anulado, estava interrompido. Não haveria mais sucessores para aquele ministério, porque o que rasgou as vestes não daria possibilidade dos seus filhos, seus filhos serem sucessores. Então há todo esse aparato na questão de rasgar as vestes, de Arão rasgar as vestes. Perceba que quem cometeu a maior loucura e teve o seu ministério encerrado naquela loucura que cometeu, e a sua posteridade foi o sacerdote no dia de Anás e Caifás. Quem lembra? A Bíblia diz que quando eles estão lá interrogando Jesus, naquela ânsia de achar uma brecha para matar Jesus, e quando eles perguntam se Jesus era rei, ele vai dizer eu sou, e vão me ver com os anjos subindo e descendo ao meu lado. A Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote vai rasgar as suas vestes. Acabou, rasgou as vestes, já era. Não é um lutar, mas o rasgar as vestes tem a ver também com essa questão de como se fosse uma ira, né? Um questionamento. Nisso que ele rasga as vestes ali, ele rasga a sua roupa sacerdotal. A Bíblia não mostra, mas ali acabou, para Deus acabou. Já não era, porque a gente vai ver que os Herodes ali levantaram esses camaradas como sacerdote. Vai ver que a Bíblia vai dizer que naquela não havia mais um sucessor araônico, ali já era por politicagem. Mas mesmo assim Deus respeitava a liturgia, mas quando o camarada rasgou a veste ali por causa da frase de Jesus, para ele acabou. Saiu do cenário, saiu de cena. Perceba que Zípora, quando disse que Moisés era sanguinário, ela saiu de cena. Perceba que quando Mical chamou Davi de vadio, não teve mais filhos. E assim ainda com muita gente. Tem que tomar cuidado. Quando no calor da ira, quando no desespero, a gente comete algum ato, fala alguma coisa. Perceba que Ló, mesmo numa situação de tristeza, de sofrimento, ele não proferiu palavras acusadoras ou blasfêmias contra a sua esposa. Tu falas como uma louca, porque se ele falasse, imagina a loucura ali, tu é louca, tu é insana, jogaria maldição sobre a sua esposa. Quem lembra do Noé? O Noé faz uma obra maravilhosa para Deus, e depois que ele embarca, atraca a sua arca lá no Monte Ararat, que ele planta a sua vinha, que ele come pega do fruto e faz se embebeda da vinha, fica caído lá na sala pelado. O seu irmão conta ali para os seus outros irmãos. O Noé, quando acorda, amaldiçoa. Pior que ele não vai amaldiçoar o filho, ele vai amaldiçoar o neto. Maldito seja Canaã, servo dos servos. E até hoje a gente vê que por causa dessa palavra de maldição, de um momento de ira, hoje nós temos aí os cananeus, nós temos os árabes, nós temos o pessoal que hoje luta ferronhamente contra Israel. Esse caos no mundo todo é por causa de uma palavra que foi proferida da boca de um homem insensato, que não pensou, não mediu essas palavras e amaldiçoou o seu neto. E hoje nós temos um problemão. O Ló, ele luta, mas ele luta com consciência. Ele vai fazer o luto, ele vai rasgar as vestes, ele vai se barbear, ele vai cortar o seu cabelo, e isso era uma coisa natural. A gente vai perceber que quando ele rapa o cabelo, a barba, né, nós temos alguns textos, né, que vão mostrar que isso era natural, era comum, né, uma forma de expressar a tristeza, né. Às vezes era feito cortando
cortando fortemente, arrancando as mechas com força, chegava a sangrar, chegava a arrancar um parte do couro cabeludo. Outras vezes, não, era cortado, tosado. Nós temos um texto aqui em Êxodo, capítulo 9, no verso 3, vai dizer o seguinte, ó, e ouvindo eu tais coisas, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Perceba que o texto de Êxodo está dizendo que ele arrancou os cabelos da minha cabeça e da minha barba. Esse arrancar é arrancar com violência. O texto de Jeremias capítulo 7, versículo 29, vai dizer o seguinte, corta o teu cabelo e lança-o de ti, e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração de seu furor. Isaías capítulo 7, versículo 20 vai dizer o seguinte, ó, naquele mesmo dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente atirará. Então perceba que é uma metáfora, uma palavra que vai falando acerca do luto, né, das tragédias que eram acometidas por causa do pecado da nação, e muitas das vezes um profeta, para mostrar ao povo, através de uma ação, ele ia lá e arrancava o cabelo, arrancava a barba, cortava, arrancava aquela veste, se vestia de pano de saco, se vestia de um pelo de um animal que faria com que ele sentisse irritações, para mostrar como é que Deus estava irritado, como é que Deus estava se sentindo com o pecado do povo. E este lutar tinha essa mensagem. Então, quando Jó ele ouve que os seus filhos morreram, ele vai não somente prantear, chorar, mas ele vai criar um sistema para mostrar o quanto este luto, o quanto esse sofrimento está o abatendo. É uma mensagem metafórica, uma mensagem visual, para mostrar para mim, para você e para aqueles que estavam olhando ali, as pessoas que viam, que ele estava completamente entregue ao luto. Para quem acha que não pode lutar, não pode chorar sim, né? Não pode ficar, né, muitos anos. Tem gente que está entregue há 10, 20, 30 anos, morreu junto. Os filhos morrem, os pais morrem, a esposa morre, o filho morre, o marido morre, a pessoa morre junto. Ela só esquece de cair, de fechar os olhos, mas morreu, a vida parou. Isso é perigoso. O lutar faz parte, mas a gente precisa ter um luto consciente. Eu lembro de Maria, Marta e Maria, que elas vão chorar, né, aos pés de Jesus, e vão dizer assim, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e Jesus vai confortá-las, aí ela vai dizer, não, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Então elas tinham aquela convicção da morte, e que no último dia, por ele ser um servo de Deus, ser santo, ele havia, né, de ressuscitar. Então essa é uma esperança, nós vamos ver mais na frente, acerca do servo de Deus, daqueles que dormem, daqueles que morrem no Senhor, que descansam no Senhor, que há uma esperança. Bom, vamos para o subtópico 2, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Neste contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. E isso ressalta que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo para sorrir e há tempo para chorar. Eclesiastes 3:4, a tristeza e o choro passam a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspero. Bom, foi o que eu falei. O Jó, ele passa de um estado ali de alegria, por mais que ele já tinha esse pezinho atrás de estar sempre orando, oferecendo sacrifício, holocausto pelos filhos. Senhor, tem misericórdia, vai que pecou, vai que blasfemou contra Deus. Tanto é que ele não sabe nem qual foi o motivo pela causa da morte dos filhos. Será que meus filhos morreram porque blasfemaram? Será que meus filhos morreram por causa de alguma negligência? Né? A gente tem que tomar cuidado, porque
O próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo 17, vai dizer acerca do perigo de morrer fora do tempo. Tem isso, irmão Júnior? Tem? Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, vai dizer o seguinte: não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Então perceba que Salomão está nos trazendo uma informação que o ser humano, se ele for demasiadamente ímpio ou louco, ele pode morrer antes do tempo. Tem pessoas que morrem, hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo que os nossos jovens estão morrendo antes do tempo. Drogas, criminalidade, violência, prostituição, devassidão, adultérios, brigas no trânsito. Hoje é o que a gente mais vê, briga de trânsito que combina com a morte prematura, acidentes. E quando a gente olha coisa boba, a falta de um cinto de segurança, o dormir no volante, a má alimentação, o mau cuidado, a falta de check-up, de cuidar do corpo. O corpo faz parte da tricotomia, espírito, alma e corpo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer que o mesmo Deus de Pai vos santifique em todo espírito, alma e corpo, mantém conservado e repreensível para a vinda do Senhor. Tem muita gente hoje que não cuida do corpo, de uma vida sedentária, uma vida de glutonaria, uma vida que está destruindo o templo do Espírito. E a Bíblia vai dizer o quê? Que aquele que destrói o templo do Espírito, Deus o destruirá. Então hoje tem muitos fatores que fazem com que a nossa morte se antecipe, e fora da questão do pecado. Mas apesar que a gente percebe também que às vezes o ímpio vai... cresce, avança, prospera, e o servo de Deus acontece igual aconteceu com Asaf, olhando para a riqueza do ímpio, quase desvaleceu nos pés. Tem que tomar cuidado, porque às vezes o ímpio pode ter longevitude e o servo de Deus pode morrer precocemente. Isso daí tem outros fatores, mas nesse caso aqui, no contexto de 7:17 de Cântares, nós temos um problemão. Quando a morte ela se torna prematura por causa de algum pecado, por causa de alguma falha, de alguma bobagem, de alguma besteira, né? Hoje nós estamos aí. Antigamente os filhos sepultavam os pais. Hoje os pais estão sepultando os filhos, está virando natural. Vamos continuar aqui. Nós temos o subtópico 3, vai falar o seguinte, ó: fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a relação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou ao Senhor. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor e a perda não passa mais. O processo da aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer, em atitude de adoração: no saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então a gente precisa entender que o Jó ele estava num momento de luto, ele foi completamente bombardeado, o seu psicológico. O diabo absolutamente criou um plano sagaz de destruir, né, tanto a parte moral, a parte psicológica, como a sanidade de um pai que vê, né, que já temia, mas agora vê concretizado ali o seu medo, né? O que eu temia aconteceu. E a gente percebe que isso é triste. Quando a gente clama, a gente ora, a gente intercede, e mesmo assim acontece. Ele estava no estado de estresse mental. A gente que fosse hoje diriam, ele está em depressão, acabou para ele, mas ele manteve uma sanidade a ponto de adorar ao Senhor em meio às percas.
Hoje, por menos, muita gente tem virado as costas para Deus, muita gente tem abandonado Deus, muita gente tem dito não para Deus, tem escandalizado, tem xingado, tem gente aí abandonando Deus e voltando para os deuses pagãos, voltando para suas idolatrias, por pouco, por menos, por quase nada. Nós conhecemos pessoas que estão retrocedendo, voltando, estão xingando, estão questionando por quê, em vez de estar perguntando para quê. Quando eu pergunto por quê, é porque eu não conheço, não entendo a vontade de Deus. Mas quando eu pergunto para quê, eu estou perguntando qual é a finalidade, qual é o propósito em que Deus está sendo glorificado. E Jó lhe demonstra, com atitudes, com palavras, com ações, que ele estava disposto, mesmo que não conhecendo Deus da forma que ele imaginava que conhecia, ele estava disposto a entender. E ele vai aqui com atitudes, ele vai com palavras de efeito, ele vai nos mostrar que tem como, mesmo não tendo as respostas, mesmo não tendo consciência do que está acontecendo por agora, não jogar na conta de Deus, porque nós não somos dignos, nós não temos esse poder, nós somos criaturas, e como criaturas nós temos que ter o devido respeito àquele que nos criou, que nos formou, aquele que nos deu o fôlego de vida, que nos deu o tempo de vida, assim como Moisés escreveu o Salmo e disse, nos ensina a contar os nossos dias, que nós venhamos entender que pode estar acontecendo, que o nosso tempo esteja por fim, né? Paulo vai escrever, o tempo da minha carreira está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo sabia que iria morrer, ele sabia que há poucos dias ele seria decapitado como pena capital ali dos romanos, mas ele estava convicto que ele tinha cumprido o seu ministério, que dali para frente ele chegaria lá no terceiro céu, aquilo que ele teve em visão ali em 2 Coríntios, ele entraria ali definitivamente, e como ele falou aos Tessalonicenses, que aqueles que dormem seriam ressuscitados, seriam, né, ressuscitariam, ele dormiria no Senhor e também faria parte daqueles que estariam aguardando o arrebatamento da igreja. A serenidade em meio ao pranto, ao mesmo sofrimento, ao meio ao luto, tem que acontecer principalmente naqueles que são servos de Deus. Hoje a gente está vendo aí uma crescente demasiada de crentes que estão demonstrando que não conheciam a Deus, e por causa da perca de algum parente, uma perca precoce, triste por sinal, logicamente, nós aqui não estamos aqui para condenar ninguém, mas estão atribuindo a Deus a culpa, dizendo que Deus são culpados porque seu filho morreu, porque a sua esposa morreu, porque o seu marido morreu, porque os seus pais morreram, ou porque dessa enfermidade, porque desse câncer não foi curado, porque que essa enfermidade não foi curada, porque que Deus não deu o livramento. Ora, Deus, ele é o Criador, ele é o Deus que tem todo o poder, e foi a vontade dele. Nós temos que estar, né, no mínimo, conformados com isso, entender que Deus tem seus propósitos. Então, mediante se a alma se salvou ou não, houve o tempo para o arrependimento. Se foi um servo de Deus, se foi um pai, uma mãe, viveu os seus dias, serviu a Deus e hoje está descansando no Senhor. Então nós temos que ter essa convicção. Paulo vai dizer, consolai-vos com essa palavra. Então o arrebatamento, a ressurreição dos mortos é para consolo, e a igreja tem que saber desse assunto, porque o mundo está em trevas, o mundo está em aflição, o mundo está em sofrimento. A Covid veio aí, arrebatou vidas, centenas, milhares de vidas, mas o servo de Deus tem que ter convicção de que nós seremos arrebatados, e, né, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, não podemos ficar desesperados. O luto é natural, a gente tem que chorar, né, enterrar os nossos entes queridos, mas não podemos ficar nessa de culpar a Deus, de ficar questionando por quê, eu não aceito, e ficar num luto eterno. Com as pessoas que estão lutando aí, parentes, tem mais de 10 anos, a pessoa já foi embora, a pessoa parou a caminhada, então isso é perigoso. Vamos lá. Nós vamos agora para o subtópico 3, os cristãos e o luto. E eu já abri esse assunto, né? Vamos voltar agora, na verdade. A não culpe a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó.
O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança de Deus mesmo em momentos de morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguiremos desvendar na Terra. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina é encorajar e suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo estará patente diante de nossos olhos. Bom, então nós falamos anteriormente que a questão da morte, das lutas, das enfermidades, o porquê que o servo do Senhor tanto sofre, o porquê que o crente sofre. Bom, nós temos algumas respostas. A primeira resposta pode ser: nem todo sofrimento procede do pecado. A gente não pode pré-julgar uma pessoa por ela viver uma vida de miséria, uma vida de fracasso, uma vida de desemprego constante. Nós conhecemos pessoas dentro de igrejas evangélicas que são pobres, né? Famílias assim destruídas por percas, por pessoas afastadas do caminho do Senhor, mas dentro dessas famílias tem servos de Deus, genuínos servos de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, e essas pessoas não podem ser comparadas como o que nós falamos na lição anterior, uma maldição punitiva, uma maldição hereditária, ou Deus punindo aquela pessoa, ou porque aquela pessoa está em pecado. Não, tem pessoas que tem as consequências do pecado de terceiros que acabam resvalecendo na vida dela. A gente tem que entender que o livre-arbítrio ainda é uma referência bíblica nas nossas vidas hoje. Os nossos filhos, nossos parentes, eles têm poder de escolha de querer servir a Deus ou não. E caso queiram não servir a Deus, eles vão colher dos frutos que eles estão plantando, como foi o tema, né, do textuário da lição passada, que Deus não se deixa escarnecer, e aquilo que o homem plantar, isto ele ceifará. Então, muitas das vezes, essa ceifa, essa colheita vai combinar com a morte. O salário do pecado é a morte, né? O dom gratuito de Deus é vida, mas para aqueles que querem vida, aqueles que quiserem plantar a morte, vão colher a morte. No segundo momento, a gente tem a questão do sofrimento como um agente de unção. A gente precisa entender que o que gera unção na vida de uma pessoa é sofrimento. Tem gente que pensa que o jejum e oração. Não, jejum e oração é o que Jesus vai falar, que jejum e oração dá autoridade. É unção que vem do termo, né, que nós conhecemos como o esmagar das azeitonas, o moer das azeitonas para tirar o sumo, para tirar o azeite, aquele líquido, tem a ver com o quê? Com sofrimento, com esmagamento. Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, né? Mas não temas que eu venci o mundo. Essa palavra aflições ali no grego é tilipsis, né? Tilipseus é o que? É aflição, é estar em constante sofrimento. Então a gente precisa entender que o servo de Deus ele vai viver uma vida de sofrimento, para que haja uma unção, dependendo se a pessoa tiver um ministério, tiver uma obra para realizar para Deus, a vida vai ser sofrimento. Algumas pessoas vão ter acometidos de enfermidade, algumas pessoas vão ter percas na família, outras pessoas vão ter alguns agravantes que vão fazer com que ele sofra, ou que ele tenha aquilo ali como um sinal para a sua vida. Você vê que Paulo vai mostrar as suas dores, que uma vez apedrejado, apanhou de vara, né? E naufrágios várias vezes, 3 dias e 3 noites no mar. O próprio Jacó, naquele vale do Jaboque ali, teve um encontro com um anjo, né? Teve o nome mudado por Deus, mas saiu mancando, saiu rastejando. Quem viu Jacó rastejando não imaginava, mas aquilo era um sinal notório na vida de Jacó, que ele tinha ali uma unção, uma mudança de vida. E nós também não é diferente. Tem muita gente
que hoje está numa vida de luta, lutando contra o câncer, lutando contra a enfermidade, e isso é uma unção que Deus usa aquela enfermidade para derramar uma unção na tua vida. Tem pessoas aí que estão sofrendo com parentes na família, marido bêbado, alcoólatra, no adultério, pessoas que estão sofrendo com amantes e não sabem, sofrem, não entendem o porquê, mas isso é porque Deus está derramando uma unção para que você faça uma obra poderosa para Ele nessa terra. Então, toda vez que o sofrimento vir, seja ele por qual área for, seja na área de uma traição, de uma perca, de uma doença, de uma enfermidade, de uma morte precoce, de uma perseguição no serviço, de uma perseguição familiar, de um ataque na casa, na igreja, uma perseguição na igreja, na vizinhança, é Deus derramando a unção, é o Getsemane, a prensa de azeite, que nós viemos entender que nós precisamos cumprir esse papel. Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Seguir para onde? Seguir para o Calvário. Todos nós temos um Calvário, todos nós temos uma cruz para carregar. Paulo vai dizer que ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quais eram as marcas de Cristo? Marca de sofrimento, marca de luta, marca de chicotada, marca de varada, de açoites, de perseguições. E nós precisamos entender que muitas das vezes as lutas, os pesares, as lágrimas, que são decorrentes de muitos sofrimentos, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhã. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração diante da dor da família. Lázaro, nosso Senhor Jesus, agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Eu falei anteriormente, é natural, tem pessoas que ficam segurando, de repente, para dar uma de que é forte, e isso não é legal. Mostrar que está sofrendo, mostrar que está passando por um processo não é vergonhoso, seja numa área física, numa área de saúde, numa área de perca, ou até mesmo numa guerra espiritual. Demonstrar que está passando por uma luta não é vergonha. Tem muita gente que fica com vergonha de demonstrar que está sofrendo, demonstrar que está triste, que está abatido. A gente não pode nos deixar que esse sentimento, esse luto nos derrote. Foi o textuário que foi lido anteriormente. Em tudo somos atribulados, mas nunca angustiados, perplexos, mas nunca desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca destruídos. Então faz parte da nossa vida sofrimento, perseguição, luta, dor, choro, lágrima, doença, morte. O que nos separará do amor de Cristo? Paulo vai estar perguntando, o que nos separará? Será que a morte nos separa? Será que a tristeza, o sofrimento, a perseguição, a angústia, a dor, a doença, a enfermidade? Será que a depressão? Será que a falência, o desemprego pode te separar do amor de Cristo? Será que isso é suficiente para fazer você virar as costas para Deus? Nós temos que entender que o vivenciar o luto, passar pelo luto, sofrer o luto, faz parte daqueles que estão dispostos a dar um passo à frente e continuar a sua jornada. Quando eu me entrego para o luto, a própria psicologia vai tratar isso como não saudável. Eu não vou entrar nesse método da psicologia, mas nós percebemos que as pessoas que estão entregues ao luto estão vivendo uma vida de depressão. A vida delas acaba, elas não têm mais força para sair, para comer, ficam dentro do quarto, ficam dentro de casa, ficam vivendo uma vida ali de um quadro em preto e branco. A vida dela fica obscura, fica salgada, ela esquece daqueles que estão vivos. Quem lembra da história do Davi? A Bíblia vai dizer que o Davi vai enlutar-se ali pela morte do seu filho Absalão. Engraçado que o Davi não se importava com Absalão, né? Ficou 2 anos sem falar com Absalão, mandou vir para cá, o Joabe trouxe. Eu falei isso na lição passada. O Joabe trouxe ele falou com o Joabe de forma fechada, pesada, não deu muito assunto, falou, vem, mas fica aí para lá. Aí o menino usurpa o trono, persegue ele,
e ele ainda fica mandando, quando os servos vão ali naquela batalha contra os servos de Absalão, ele pede, não faz nada com ele não. O Joabe fica meio né, chateado com Davi. Quando chega a notícia que o Absalão está morto, que o Davi cai em pranto lá no chão, fica jogado lá no chão, a Bíblia diz que Joabe repreende severamente, dizendo, você não for lá falar beneficamente com os teus servos que por sua causa foram para a guerra lutar, né, com risco de morrer, e estão vendo você aí chorando pelo seu filho, a ponto deles se entristecerem, por eles acharem que fizeram mal para o rei. Se você não for lá e falar uma palavra benéfica para eles, esse povo vai virar as costas para você, e você nunca mais vai ser rei sobre esse povo. Aí a Bíblia diz que o Davi levanta do seu luto e vai lá falar com o seu povo. Por quê? Porque o luto de Davi fez ele esquecer que ele era rei, que ele tinha súditos, que ele tinha servos, que ele tinha família, que ele tinha uma posição, que ele tinha uma autoridade, que ele tinha uma obrigação. E muitas vezes esse luto que as pessoas hoje elas têm de uma maneira fora de controle, elas esquecem que elas têm que viver, que tem pessoas ao redor que a amam, tem pessoas que estão sofrendo do lado dela, tem pessoas que estão sofrendo até mais que ela, que precisam do apoio. Então as pessoas, quando elas se enclausuram no seu mundinho e ficam vivendo um luto ali, que parece que elas estão se sentindo mais as coitadinhas, isso pode acontecer com que elas possam, né, destruir todo o ambiente familiar. Nós conhecemos pessoas que depois da morte de um ente querido, elas acabaram, nunca mais foram a mesma. Elas nunca mais participam de festas, de comemorações, de aniversários, elas nunca mais participam de contatos familiares com as pessoas, não conseguem abrir um sorriso. Parece que se ela sorrir, ela tá traindo o luto, a pessoa que morreu, e não é assim. A gente chora, a gente se entristece, mas vai chegando a hora que essa dor vai saindo e vai ficando as lembranças, as boas lembranças, e a vida vai seguindo, e às vezes a gente até se alegra, lembra, pode acontecer de chorar, é natural, é saudável lembrar e chorar, mas que esse choro, que esse pranto não venha a permanecer na vida. Somente servo de Deus tem uma esperança, nós temos uma esperança, e eu quero falar sobre essa esperança agora no subtópico 3, nós estamos partindo para o fim. Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar-se emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Após esse período, a pessoa não consegue voltar às atividades normais. É preciso buscar ajuda especialista, pois por isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque o nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios 1:3-5. Um dia brevemente estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Então, a gente precisa entender o seguinte: a igreja, o servo do Senhor, nós temos uma esperança. Essa esperança, ela não pode ser vencida pelo luto. O luto vem, a gente sofre, chora. Ninguém quer perder um ente querido, seja para as drogas, seja para o tráfico, seja para a prostituição, seja para o paganismo, seja para onde for. A gente não quer perder nem para Jesus, mesmo a gente sabendo que Jesus, que a pessoa está bem com Deus, que ela vai partir no Senhor, a gente fica naquela coisa de pedir a Deus a cura, às vezes Deus quer levar. A gente já viu casos de pessoas que Deus quer levar o parente que está enfermo, e as pessoas estão orando, aquele monte de oração, uns oram para levar, uns oram para curar, uns oram para fazer a vontade, e Deus não consegue agir, porque a gente tem que ter serenidade até na oração, tem que saber qual é a vontade de Deus para orar em cima, e em tudo que a gente for orar, que seja feita a vontade de Deus. O próprio Jesus fez isso no Getsemane: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas antes, entretanto, todavia, haja vista, seja feita a tua vontade. Então a gente precisa aprender com Jesus que seja feita a vontade de Deus, porque às vezes Deus quer levar.
Às vezes Deus quer preparar uma pessoa e leva, a gente ora para Deus libertar uma pessoa, um ente querido, aí um parente está nas drogas, está no mundão, na cachaça. Aí a pessoa às vezes vem para Jesus e rapidamente morre. A gente não entende porque Deus preparou para levar, porque a pessoa de repente não teria uma estrutura de permanecer firme. Então Deus sabe de todas as coisas e a gente precisa entender que em tudo nós temos uma esperança. Eu falei numa lição anterior da palavra elpis, a palavra grega para esperança. E a etimologia dela é fantástica, está na expectativa de um grande negócio. A igreja está na expectativa de um grande negócio. Tanto é que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo vai referir-se a essa expectativa acerca do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, vai dizer o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm essa esperança. Então perceba que nós temos aqui um pessoal que se entristece, que chora, que o mundo cai, que o mundo desaba, porque eles não têm essa esperança. E Paulo está advertindo os servos de Deus em todas as localidades, em todas as eras, através dessa epístola direcionada a Tessalônica, dizendo que nós temos essa esperança e nós não podemos, né, nós não podemos nos entristecer como os que não têm essa esperança, como essa esperança em nível ELPS, essa expectativa de um grande negócio. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Há uma palavra de consolo, há uma esperança, não há uma lacuna aberta, não há uma indagação. Deus deixou bem claro nas suas epístolas. Paulo ele mostrou bem claramente acerca desse assunto. 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer, na verdade, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós seremos transformados. Porque convém que isso que é incorruptível, isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o aguilhão? Então o inferno, a tua vitória. Olha, a força do pecado está na lei, mas graças a Deus que nos dá vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes no Senhor, crendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então a gente percebe que há uma esperança, há uma proposta, há uma sequência, há uma continuidade. Depois da morte, a vida, depois da morte, a esperança para os que dormem no Senhor. E não há porquê da gente se entristecer, da gente chorar, da gente enlouquecer, da gente parar, da gente travar por causa da morte precoce de alguém, de um ente querido, seja no Senhor ou não no Senhor. Nós temos que ter a nossa expectativa para que não aconteça o que aconteceu com o rico, da mensagem do rico e Lázaro, que não é uma parábola, aquilo ali foi um acontecimento real, porque parábolas não têm nome próprio. Uma vez que Jesus contou a história do rico e de Lázaro, e Lázaro é nome próprio, aquilo ali não foi uma parábola. Jesus contou uma história de um camarada que morreu na sua regalia, nos seus prazeres, e desceu para o inferno, para o Hades, e o pobre que morreu ali, o Lázaro, que morreu ali na porta do palácio, da casa do rico, né, vivendo uma vida de pobreza, de doenças, né? Os cachorros lambendo as suas feridas, e aquele morreu e foi para o céu. Perceba que o rico era o Lázaro, porque ele está cheio de riquezas, de valores. O rico da história não tinha riqueza nenhuma, porque ele estava pautado somente nos seus financeiros. Quando ele bate lá e ele vê lá no outro lado,
com o pai Abraão, o Lázaro, ele vai pedir que ele permita que o Lázaro molhe na ponta da sua língua e bote na língua dele. E ele, vendo que não tinha possibilidades, que aquele abismo não dava condição para eles passar, ele vai pedir para que eles enviem alguém para falar com seus irmãos, que estavam vivos, para que eles não viessem para aquele lugar. Perceba que agora já era tarde. Aí Abraão vai falar: não, rapaz, os seus irmãos têm os profetas, tá entendendo? Se eles não ouvem os profetas, vai ouvir alguém que. Então, quer dizer, o rico, ele demorou demais para se preocupar, demorou demais para atentar-se para o que eles tinham que fazer em vida. Então tem muita gente que, infelizmente, o tempo chega precoce, igual Eclesiastes 7,17, morre antes do tempo, tragédias, assassinatos, crimes, está no lugar errado. Tem muita gente morrendo de bala perdida, morrendo porque foi confundido, morrendo porque estava mal acompanhado, estava no carro com alguém, estava namorando com alguém, essa pessoa estava jurada de morte, estava com uma pessoa que estava bêbada no volante, ou estava parado na beira da esquina, houve tiroteio, tomou um tiro, tomou uma facada, foi assaltado, tentou ali lutar contra o assaltante, tentou impedir o assalto e foi morto. Então tem muitas coisas que podem acontecer para que a morte venha, né? A morte, ela vem, e quando vir nós temos que ter esperança, que nós vamos ser arrebatados, e se morrermos em Cristo nós vamos ressuscitar, e estaremos juntos com Ele. Bom, a conclusão vai dizer o seguinte: sem dúvidas a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta essa declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firmes a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar no Senhor, como foi falado. Nós não podemos enlouquecer, nós não podemos acusar, culpar Deus, questionar Deus, mas que nós devemos entender que tudo tem um processo, tudo está nas tuas mãos, e há o tempo determinado para tudo. Ao tempo de nascer e ao tempo de morrer, para todos, como foi escrito aos Hebreus. É confiado morrer uma só vez, e depois disso é levado a juízo. As pessoas têm hoje o livre-arbítrio de escolher qual caminho quer, quem quer seguir, qual caminho quer andar, e esse caminho, dependendo do que for, vai ser levado à morte. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele leva à morte. Que Deus em Cristo Jesus nos mantenha num curso de vida, num caminho de vida, numa vida de santidade, numa vida de busca. Que nós viemos como Jó, orar pelos nossos, interceder, mas entender que quem escolhe o bem ou o mal são eles. E dependendo das atitudes, dependendo das escolhas, dependendo dos posicionamentos, elas podem, né, buscar aí uma morte precoce, que nós possamos ter uma vida plena no Senhor, viver uma vida de extrema santidade, fazendo a tua vontade, entendendo que a morte dos santos, né, são preciosas à vista do Senhor. Salmos vai dizer: preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Então, se uma pessoa for serva de Deus, estiver andando direitinho, Deus pode levar. Para ele é preciosa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a morte do seu santo é preciosíssima. Tem até festa. Imagina ficar não tendo festa no céu. A Bíblia vai dizer que os anjos do céu levaram o Lázaro lá para o seio de Abraão. Hoje o seio de Abraão está lá no terceiro céu. Então a gente tem essa esperança. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. E estaremos com ele para sempre. Nós possamos, em Cristo Jesus, ter essa esperança. Que nós venhamos ter sensibilidade para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, porque nós vamos chorar com os que choram pelos que se foram, mas continuar
alegrando com os que se alegram, os que estão aqui e têm a mesma esperança, que estão na expectativa desse grande negócio, que é o arrebatamento da igreja do Senhor. A esperança de que se Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele naquele grande dia, ou seremos arrebatados. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que nós possamos ficar firmes nesta esperança, em nome de Jesus.